Olá, vamos entrando. Desculpem, mas houve algum revertério aqui que eu não entendi bem o que aconteceu, mas agora está tudo resolvido. Eu desliguei e voltei. Boa noite, vamos entrando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crise que todos estamos passando. Oi, vamos entrando, Soninha. Boa noite, Urema. Vamos todos entrando. Oi, Carlinhos. Boa noite. Vamos entrando, Júnia. Oi, Isabel. Tá muito frio por aí? Oi, Cândida. Saudade. Oi, Carmen Lúcia. De Oliveira Gama, é? Oi, boa noite. Vamos entrando. Então, gente, deixa eu só controlar a hora aqui. São 8h10. Eu quero fazer uma dinâmica hoje com vocês, bem legal. E eu queria falar... Oi, Isa, boa noite. Rita, vai entrando. De crise, né, e transição. O momento que nós estamos passando é de crise, né? Mas a crise é um conceito usado em várias áreas. Oiê! Saudade de vocês, gente! Ai, meu Deus! Olha só. Essa crise a gente pode falar, usá-la na sociedade, na sociologia, na política, na crise econômica, crise financeira, crise renal, né? Na psicopatologia. Oi, vamos entrando. Em outras áreas de conhecimento nós usamos a crise. Mas existe uma crise existencial também, né? Toda situação de mudança traz para nós esse sentimento crítico, digamos assim, que gera uma crise, né? O momento que nós estamos passando agora é um momento de crise, né? Todos nós passamos por uma crise. Crise financeira, crise social, crise afetiva, crise econômica, crise pessoal mesmo, né? De não saber o que fazer, o que mudar, o que transformar na nossa vida, né? Porque toda crise gera para nós uma sacudidela para que a gente possa entender um pouco mais de nós mesmos, assim. Quem é que não passou por outras crises, né? Não como essa, né? Claro que nós não passamos por uma crise como essa, bem diferenciada, né? Que mexeu muito com todos nós, mexeu muito com os casais, mexeu muito com as famílias, né? Porque nós passamos por momentos difíceis de morte, de separação, de ter que conviver mais tempo com as pessoas que nós não estávamos mais acostumados a conviver, né, como casais, por exemplo. Porque uma coisa é você estar casado e você compartilhar horas do dia. Outra coisa é você compartilhar todas as horas do dia. Isso gera uma crise, porque agora sim você vai conhecer o outro de verdade, né? Porque quando você junta a escova de dente já muda muito, né? De um namoro para um casamento e gera uma crise. Mas essa crise que nós estamos vendo agora
É uma crise onde você ela exige das pessoas e exige do grupo um esforço extra para você manter o seu equilíbrio, a sua lucidez, né? Para você saber exatamente o que você fala, o que você não fala, a tranquilidade, né? Você manter uma tranquilidade, uma estabilidade emocional é muito difícil. Aprender a conviver com o outro é muito crescimento, mas é muito difícil, né? Porque o que está gerando nessa crise? O ego. Nós estamos debatendo, nós estamos quicando com as bolas egóicas, né? O que é o ego? Ego é coisa fabricada pela nossa mente, pela nossa história cultural, pelas nossas crenças infantis. O ego faz com que eu me coloque diante do outro de uma forma às vezes soberba, ou orgulhosa, ou prepotente. E muitas vezes nós nem somos isso, nós nem queremos isso, mas acabamos fazendo, né? Sim, está sendo muito proveitoso porque você está dando oportunidade de olhar verdadeiramente para aquilo que é e não para aquilo que você usou a vida inteira como uma máscara pessoal, né? Como um efeito, digamos assim, de novela, né? Para você conquistar, para você estar. Depois de algum tempo você já vê que as coisas não são bem assim. Bom, dentro desse movimento de você ter esse esforço extra de criar uma tranquilidade, esse equilíbrio para você, vai gerar uma vulnerabilidade, né? Porque as pessoas vão começar a se estremecer muito, vão começar a se debater muito, e isso gera uma instabilidade, gera uma insegurança. E essa insegurança, ela ativa 1000 gatilhos dentro de nós para situações anterior ao que nós estamos vivendo. Nós podemos retornar às nossas origens infantis, aos nossos medos mais profundos, às nossas crenças geradas pelo campo familiar. E podemos também entrar na sensibilização de situações geradas por nossos familiares, né? Como se abrisse uma porta de ficção, digamos assim, de imagens de outrora que nós desconhecemos, mas que elas voam dentro do nosso quarto à noite, ou dentro da nossa sala, né? Na nossa cabeça, as histórias passadas. E aí você começa a criar outras histórias em função disso. E isso é que é o perigo. Então, o perigo maior é que você crie uma instabilidade e um medo gerado por essa insegurança, por esse momento de crise. Porque olha só, gente, tudo na vida passa. Presta atenção nisso. Se você olhar para trás, quantas coisas difíceis vocês passaram e vocês conseguiram dar a volta por cima e vocês conseguiram reverter, né? Bom, então a insegurança, ela vem muito pelo desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei que bicho é esse. Um bicho que ronda, um bicho invisível. Onde que ele pode estar? Na lapela do meu paletó? Ele pode estar nos meus dedinhos? Ele pode estar no meu cabelo? Onde que vai estar esse bicho? Né? Então, você cria um outro bicho dentro de você, que é uma obsessão. E a obsessão é o pior bicho que existe. É pior do que esse que está aí, povoando a cidade e amedrontando o mundo. Porque não é só a nossa cidade, foi o mundo inteiro que se apavorou com isso. Muitas histórias falando daqui, falando dali, inconsciente coletivo começa a pirar na batatinha. E nós vimos que as coisas às vezes não são muito bem como estão mostrando.
Mas corremos risco? Sim, todos nós corremos riscos. E riscos não só dessa pandemia, nós corremos risco a todo minuto, a todo segundo, né? Então, o que a gente acaba gerando é muito estresse. Muito estresse. E esse estresse, se não for bem administrado, você pode somatizar no seu corpo. Aí é que pedir às pessoas, né, para reagir e se adaptar, às vezes fica difícil. Porque ela precisa primeiro conhecer a si mesma, conhecer as suas reações diante das situações. Mas nesse momento, o máximo de crise que ela precisa é aprender a observar-se a si mesma. Eu já passei por muitos momentos de crise na minha vida. E olha, nos momentos de crise é que eu percebi os meus talentos. É que eu lancei mão dos meus recursos internos, aquele que eu herdei lá da minha família, que eu herdei dos meus mistérios de vidas, que eu não sei de onde que vem, mas dos meus recursos internos. Que não interessa se vem de papai, se vem de mamãe, se vem de outras vidas, de onde vem, se vem dos meus estudos, dos meus aprendizados, mas eles estão aqui. Aquele curso que você fez, que você nunca usou, de repente você diz, nossa, mas eu posso juntar isso com aquilo que eu aprendi e fazer isso. Então você recria em cima de algo, de um recurso que você já tem. Né? Se você tem habilidade, se você tem criatividade, você precisa aprender a se adaptar. Em momentos difíceis, você cria um valor dentro de você, uma força dentro de você que você nunca imaginou que tinha. E você precisa, nesse momento, aprender a olhar para essas habilidades e esses recursos que você tem. Então, quando na realidade a crise nos traz uma força de reação, de readaptação aos momentos, é que nós começamos a abrir outras portas, outros portais, né? Para que a gente possa vivenciar essa transição, essa transformação dentro de nós primeiro. Porque esse momento, essa transformação, ela começa a gerar dentro de nós uma outra onda, sabe? Uma outra vibração que vai para o mundo e atrai coisas novas, situações novas, pessoas novas, cursos novos, né? Outras habilidades. Então, esses recursos internos são talentos extras que você nunca tinha observado que você tinha, mas eles sempre estiveram lá. Sempre estiveram lá. Nós não havíamos percebido antes, mas esses recursos, né, nesses momentos, é que nos faz virar mágicos e tirar coelhos da cartola, das nossas cartolas mágicas, porque nós temos muitas. Eu mesma já, nossa senhora, o que eu já fiz e que eu já recriei nesse mundo de trabalhos antes de começar a fazer o que eu faço, né? Não é isso, Elisa? Então, nós temos muito, mas nós precisamos manter a calma, respirar. Nós precisamos aprender a respirar fundo. Na hora do estresse, vou ensinar uma coisa. Mão na testa, mão no umbigo. E inspira e expira pelo diafragma. Você inspira enchendo o diafragma e expira soltando o ar, esvaziando o diafragma. Faça isso várias vezes, porque você estabiliza uma neutralidade de corpo e mente. Você não deixa que a mente, que está assoberbada de imagens, de fantasmas, de obsessões que você mesmo cria, porque às vezes você nem dorme de noite, você passa a noite acordado.
E aí no dia seguinte você não consegue ser tão produtivo, você não consegue ser amoroso, você fica irritado, você já passa um dia de mau humor, já agride as pessoas em casa, já dá alfinetada, porque você não está dando conta de se tranquilizar, de tranquilizar a sua mente. Então, pelo amor de Deus, vamos começar a fazer meditação? E a meditação não precisa ser induzida, não, sabe? Eu tenho que ouvir aquela voz falar as coisas para eu fazer. Não, aí você não para a mente. A meditação é para parar a mente, para dar uma esvaziada nela, sabe? Então, você pode começar com um som bem suave de música, ou um som de mar, sabe? De passarinho. Isso é uma coisa neutra, que é a natureza. E a natureza não te desarranja, não cria outras imagens. Ela só vai te levar para junto da natureza. Mas o importante é você parar de pensar na conta, no problema com o marido, no problema do filho, no emprego que não entrou, na história que não vingou. Entendeu? É você... É aquele momento de silêncio interno. É isso que você precisa aprender a produzir. Selene, não é fácil. Não é mesmo. Eu faço há 30 anos. Você pensa que foi fácil lá atrás? Mas não foi mesmo. Mas começa respirando 10 vezes pelo diafragma para oxigenar o cérebro. E aí você joga a prana para dentro do seu corpo e joga o ar para fora, levando as toxinas. Isso já dá uma acalmada, tá? E quando você fizer isso, você pode imaginar, pode botar uma velinha acesa, por exemplo, e ficar com o olhinho bem meio aberto e meio fechado, só fixando naquela vela. Isso já é o bastante. Se vier algum pensamento, você diz, depois eu cuido de você. Imagina que você bota dentro de uma caixa ou joga num rio, e aí você imagina que esse pensamento vai descendo o rio abaixo. Isso é um recurso que você pode fazer para começar a esvaziar a mente. Agora, você tem que fazer diariamente. Começa com 5 minutos, para você não ficar muito nervoso, porque isso acontece também. Então, vai devagar, vai aos poucos, tá? Bom, esse é um recurso que eu uso, que eu usei a vida inteira, para poder me manter numa tranquilidade, porque a vida não foi fácil. Transição é toda transformação de uma situação para outra. E antes de fazer a nossa dinâmica, ainda vou falar um pouco mais, mas eu queria ler para vocês uma parte que eu tenho aqui no livro de invocações, né? Invocações para transformar a sua vida, que nós temos aqui uma invocação exatamente que fala de momentos de crise de transição. E eu queria ler para você só 4 trechinhos aqui, porque eu acho que é muito importante e vai trazer para você uma imagem diferenciada desse movimento de crise e de transição. Então, nós pedimos a invocação à grande luz cósmica, ao grande arquiteto universal, que ela brilhe em cada mente humana, preparando e conscientizando a todos os seres humanos do seu poder interior de alcançar o equilíbrio, a lucidez, a tranquilidade e a transformação interior. Que possamos passar pelas turbulências momentâneas que assolam o planeta em cada lar da face da Terra, de forma a trazer para cada um a certeza de que tudo muda, de que a dor existe, mas há também a alegria e prazer, e de que, acima de tudo, nós temos escolhas. Que possamos assistir a tudo sem nos deixar influenciar, nem abalar pelos desequilíbrios coletivos e mundiais, mas sim superar as dificuldades
estimulando a nossa criatividade para ultrapassar o medo com confiança e coragem. Que possamos superar as dores e as aflições, mantendo a fé e o amor em nosso coração, e a esperança e o entusiasmo em nosso olhar. Que cada alma seja honesta e sincera com a sua essência, com seu eu divino, com aquela força que habita dentro de nós, que não é o ego, porque o ego são partículas nossas fragmentadas, como várias personalidades. Mas o eu sou, o eu divino, esse não se deixa enganar por mensagens, sejam elas de onde vier. Sincera com a sua essência, que se mantenha dentro do seu eixo, do nosso eixo, focado no amor que recebemos com a vida e que habita o nosso coração, que é da centelha divina, que vem além do campo familiar, que é muito antiga. Que possamos superar o medo das perdas passadas, aceitando o término de cada ciclo, colocando em ação atitudes benéficas e transformadoras para que outro ciclo melhor possa se abrir. Sei, Senhor, que somente dessa forma poderemos mudar a arquitetura de nossa vida. Percebe o que ele fala? Que nós temos tudo dentro de nós para mudar tudo isso. Mas precisamos estar no eixo. Porque se a gente se desequilibra, se a gente perde o centro, com a irritação e com tudo que está ao redor, a gente não consegue achar esse prumo para poder focar naquilo que é essencial para nós. E que as almas que estão encarnadas em processo de evolução possam finalmente perceber o valor do chão que pisam, do ar que respiram, dos sentidos usados, das palavras que expressam e no rumo que escolhem na vida, valorizando cada momento e amando a si mesmo. Porque, gente, até então, a gente quase não valorizava nada disso. É um tal de comprar, agora que a gente viu que a gente pode viver com tão pouco e que o universo é tão generoso com a gente. E que essa divina presença possa estar em cada coração, que com absoluta aceitação e respeito entenda e enfrente os momentos difíceis, tomando-os como aprendizado. Porque tudo isso que nós estamos passando é um aprendizado. Que olhemos, que olhem a passagem, que possamos olhar a passagem dos nossos entes queridos como renascimento e evolução de sua alma para dimensões paralelas, não mais vistas, mas sempre presentes em nosso coração. E aí, por aí ele vai. Mas o que ele está querendo dizer com tudo isso, né? O nosso eu maior, a nossa essência divina. Está querendo nos mostrar e nos dizer que nós temos saídas, que nós temos escolhas. A todo momento nós temos escolhas. Nós só precisamos vigiar a nossa palavra, a nossa ação e os nossos pensamentos. Gente, nós temos muitos recursos para isso, muitos. E nós precisamos olhar com atenção para isso. Então, eu vou pedir que vocês separem 4 papéis. Vamos separar 4 papéis e vamos fazer uma dinâmica, né? Eu acho que é importante vocês fazerem uma dinâmica para vocês recuperarem, perceberem, né, o que é uma crise. Então, um papel vai ser para a crise, para a ansiedade, para o pânico, para a falta de dinheiro, para brigas, para conflitos que vocês estejam vivendo, seja lá qual for. Nós vamos colocar um papel escrito crise, tá bom? O outro papel para os seus recursos, para os seus talentos, para a sua criatividade, seu poder de adaptação, para tudo aquilo que você tem de forte, que te conduz na Terra, que te deixa estar encarnado, preparado para qualquer situação, né? Então,
O terceiro papel será para a sua essência divina, para o seu eu sou, para aquela força pessoal da fé, porque fé em latim quer dizer confidelitas, com fidelidade. Aquele lugar que você é fiel a você mesmo, leal a você mesmo, confiável a você mesmo. Porque senão você acredita em qualquer coisa, você vai atrás de qualquer cabeça e você pode entrar por um cano muito grande. Porque você tem tudo isso dentro de você, você só precisa parar de pensar e ouvir a sua voz interior. Então, um terceiro papel para a sua essência divina, para o seu eu maior. E o quarto papel é um papel para você mesmo. Você vai colocar eu, né? Eu, coloca o seu nome lá. Para que serve esse papel? Você vai colocar essas 3 personas aí, a crise, os seus recursos, o seu eu maior, e vai colocar o papel para você, onde você perceba que essas histórias estão para você. E vai se colocar. Na realidade, você sempre tem uma ponta. Você pode colocar uma ponta no papel para ver onde que isso está apontando, para onde que isso está olhando, tá? Então, mesmo que você saia para ir lá sentir a crise de perto, para ir lá sentir a sua essência, para ir lá sentir o seu recurso, os seus talentos, você tem que ter um lugar que é uma metaposição, que você se sentiu mal ali na crise, você volta para o seu lugar. Entenderam para quê? Que é importante você ter esse lugar como eu, né? O Selene, por exemplo. O eu maior é outra coisa. É a sua essência divina, é a sua consciência maior, tá? O seu eu é aqui, para você se acalmar dentro de você mesmo. Alguma dúvida sobre o que eu falei? Tá todo mundo se preparando? Hein? Tá todo mundo pronto, preparado? Então vamos lá. Coloquem os seus papéis, o primeiro para a crise, o segundo para os recursos e talentos, e o terceiro para a sua essência divina, e se coloque no seu lugar em relação a isso. O primeiro papel é a crise. O primeiro papel é a crise, que pode ser ansiedade, pânico, medo, qualquer coisa. A sua crise, né? Agora, o segundo papel é os seus talentos, os seus recursos. A sua criatividade, o seu poder de adaptação. Tudo aquilo que você tem que você sabe que pode lançar a mão. E o terceiro papel é o seu eu sou, a sua essência divina, o seu eu maior, aquele que você sabe que é a sua proteção, que é a sua consciência que te orienta. Você vai colocar no chão como você acha que eles estão em relação a você. E vai colocar o quarto papel com o seu nome. Por que você vai fazer isso? Porque se você vai lá na crise e você começa a se sentir mal, você volta para o seu lugar. É a sua metaposição. E aí você olha de longe. Dá um respiro, tá? Então você tem que ir sentir isso. E aí depois, quando você voltar para o seu lugar, eu quero que você diga algumas palavras para essas personas que você colocou, para esses papéis. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ficar no seu lugar e olhar para a crise. Olha para cada um deles e observa como você se sente ao olhar internamente. Porque às vezes só de olhar o seu coração já bate. Dê um tempo para isso acontecer. Então, Sandra, qual é a dúvida? São 4 papéis, tá? Colocar no chão.
Sim, no chão. Para você poder pisar em cima, porque ali está a crise. Ali está o eu sou. E ali estão os seus talentos. Como se você olhasse para eles, do seu lugar. Pegou? Todo mundo pegou? Então, olhe para cada um, isoladamente, para cada papel que está representando as suas situações, e observa como você se sente olhando para cada uma delas. Claro, você fica em pé, sim. Você está em pé no seu lugar. E você pode dar um passo e entrar no papel da crise, para sentir como essa crise mexe com você, como ela te desestabiliza. Você coloca o papel onde você quiser. Tá? E aí depois você pode voltar para o seu lugar, para sua meta-posição, que é onde o papel onde está o seu nome, e depois você vai para os seus recursos. Depois você volta e depois você vai para o seu eu sou. E observa o que cada um fala, traz para você. Se permite isso. Um minuto para cada posição. Vai a cada lugar e observa como você se sente com neste lugar. Qual que te traz paz, qual que te traz força, qual que te traz medo, qual que te traz ansiedade, qual que mexe com teu, te deixa ansioso, né? E por que que você sente isso? Né? Observa por quê. Então, quando você está nesse lugar, você tem que reconhecer isso. Vão a cada um deles. É importante que você perceba em si a sua força, aquilo que a crise caiu. Então, você pode dizer para a crise do seu lugar, volte para o seu lugar, depois que você já foi para os 3. Se ainda não foi, eu dou um tempo ainda mais para vocês. E observa o que isso significa para você. O movimento do corpo, ele expressa o que você sente, o que o seu eu maior está dizendo para você. Se permita sentir mesmo. Vá para os seus recursos, se empodere deles. E agora voltem para a sua meta-posição. Na meta-posição, no lugar do seu nome, você olha para a crise e diga, para o estresse, para a crise, eu vejo você. E respeito tudo que trouxe você a mim. Tudo que trouxe você à minha vida. Você não é maior
nem menor do que eu. Somos todos iguais. Olhe para mim com carinho. Se eu posso ficar em equilíbrio. E se eu posso ficar em paz. Deixo com você o que é seu e fico apenas com o que é meu. Porque a crise pode estar vindo de outra pessoa, pode estar vindo de outro campo, pode estar vindo do inconsciente coletivo. Tem que observar que medo é esse, que timidez é essa, né? Então, e agora você, da sua metaposição, olha para os seus recursos e fala para os seus recursos: eu vejo você, eu vejo a sua importância na minha vida, eu reverencio você na minha vida, com tudo que preenche e acrescenta todos os momentos da minha vida. Agora eu me dou o direito de abraçar você e acolher você no meu coração e na minha vida diária, nas minhas escolhas, nos meus momentos. É muito bom saber que eu posso contar com você. Você tem que reverenciar aquilo que você tem também dentro de você, a força que habita você. Muitas delas você nem conhece ainda, vai começar a despertar ainda. Começou a despertar agora na pandemia, né? E agora, da sua metaposição, olhe para a sua essência divina, para a sua fé e diz: eu reverencio a sua presença em mim. Eu vejo a sua importância e a sua graciosidade, a sua grandiosidade diante de minha pequenez, diante da minha vida. Quando não percebo o poder e a proteção que eu tenho quando estou a seu lado. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada por estar presente em todos os momentos difíceis de minha vida. Obrigada por manter a sua presença em meu coração, em minha alma, em minha mente. Reverencia isso e pede para que você possa dar um pulo a mais, uma oitava, crescer um pouco mais, evoluir um pouco mais diante de tudo isso, com plena aceitação de tudo que está acontecendo, das perdas e dos ganhos. Porque são nesses momentos que algumas portas se fecham, mas muitas outras se abrem. E nós não podemos esquecer que nós podemos abrir muitas portas novas. Porque nós temos merecimento, porque nós temos escolha, porque nós temos talentos, nós temos recursos. E nós precisamos acreditar nisso. Bom, eu queria que vocês compartilhassem comigo. Se todos já acabaram e quem não quiser fazer alguma pergunta, quem não acabou, vai acabando com calma. E depois vai perguntando: foi muito forte, levantei minha cabeça, nossos recursos, eu senti muita alegria, deu vontade de rir. E me senti muito mal em meu lugar. Porque aí você percebe que você tem muito para mexer em você mesmo. Porque nós, gente, nós não sabemos quem nós somos, é nosso eu individual. Nós pensamos que somos muitas coisas, mas a todo instante nós estamos dando de cara com uma situação diferente que nós ainda não sabemos lidar com ela e não sabíamos que ela estava nos atingindo. Então, seja mais amoroso com você mesmo, seja mais paciente com você mesmo. Escreve, né?
escreve o que você está sentindo, desmistifique aquele medo, prove a você mesmo que você já fez isso, já fez aquilo, já conquistou aquilo outro, já passou por situações que você não pode ter esse medo agora, porque você teve tanta coragem para lidar em outros momentos. Isso você tem a seu favor, né? Então você tem que saber lidar com a sua mente para poder tirar essas historinhas que você criou ao longo da sua vida e que viraram verdades, né? E que na realidade não eram tantas verdades assim. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Oi, Patrícia, querida, saudade de você. Nossa, eu chorei quando vi a crise e falei, vejo você, me deu alívio. Com certeza, porque nós não podemos excluir nada. Tudo na vida, quanto mais a gente resiste, mais persiste. Então, quanto mais você resiste a aceitar as coisas difíceis, mais difícil delas irem embora. Elas ficam recriando os fantasmas e obsessões dentro de você. Então, assim, é muito importante que você perceba que ela também está falando para você. Vamos crescer. Está na hora. Sai da infância. Seu pai não fez, sua mãe não fez, faz você, né? Você tem recursos internos que eles te deram com a vida. Usa isso. Olha para o seu eu maior, para a sua essência divina, que é muito mais antigo do que seu pai e sua mãe, né? É que criou tudo isso, toda a natureza, a sua natureza perfeita. Então, olha, é tão bom saber que você está podendo lançar mão das coisas que você tem. A crise agarrou o seu pé, os recursos ficaram alinhados com a essência divina, o eu ficou próximo de mim na organização dos papéis. Ótimo! A crise está agarrada a seus pés, você precisa ver o que está te deixando agarrado, se não está te impedindo de andar, né? Porque quando alguma coisa agarra nossos pés, nos impedem de dar passos importantes para novas possibilidades, para nova produtividade, para outras coisas, entenderam? Então a gente tem que usar os nossos talentos. Eu reconheci os meus recursos e conhecimentos e que preciso acreditar e confiar mais em mim. Com certeza, Elisa, você tem muita possibilidade e muita coisa dentro de você. A gente só não pode dizer assim, eu acho que eu não vai dar certo. Eu acho que eu não vou conseguir. Quem é seu amigo? Quem é seu inimigo? Fala sério. Se você tem essa voz que fala isso para você o tempo todo, você não está olhando para o seu eu maior, que está aqui do teu lado dizendo o tempo todo, minha filha, presta atenção, eu deixei tudo aí dentro, abre suas gavetas, faz um tour por você mesmo, que você vai descobrir quais são os seus talentos. Nós precisamos olhar para um caminho diferente. A gente tem escolha, então escolha um caminho diferente. Não fica olhando só para aquele que você olhou a vida inteira quando a sua mãe dizia, menina, você é burra, você só faz coisa errada. Você acreditou? Presta atenção, hein? Mamãe falou aquilo por falar e você acreditou. Não pode acreditar, não. Acredite nessa voz maior que fala com você. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Vamos ver aqui. Quem mais falou o quê? Quem mais tem alguma pergunta? Oi, Pati. Muito amor, né, gente? Olha só. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Porque
nós precisamos encerrar tudo isso reverenciando tudo que está a nosso serviço, né? Quando a gente faz essa reverência, sabe o japonês quando ele faz assim? Ele está reverenciando o eu que habita dentro do outro, a história que está mostrando para ele, mesmo que seja ruim, mesmo que o outro esteja dizendo um monte de abobrinha, escuta, escuta. Não entra em crise, não entra em paranoia, não fique irritado, não discuta. Ele tem a verdade dele. Ele está falando o que ele acha que é certo. Desde que ele não esteja te xingando. Porque aí cabe a você o direito de dizer, olha só, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você pode me explicar melhor por que você está me xingando? Se você conseguir fazer isso, uau, pode soltar fogos. Porque agora nada vai te abalar. Eu me lembro que nas palestras do Trigueirinho, lá em 1990, quando eu ia lá para Terrinhas, nas Minas Gerais, eu passava final de semana lá para poder me acalmar, ele dizia, tudo vai acontecer, não vai parar de acontecer. As pessoas vão morrer e só vai morrer, gente, quem está na hora de morrer. Porque a morte, a não ser quem busque a morte, né? Que também, aí a gente precisa entender por quê. Aí é outra história. Mas eu acredito que você, se mantendo com cuidados, com amor a você mesmo, com todos esses cuidados médicos que os médicos estão indicando que você faça, né? Você pode cuidar de você e não permitir que você invada. Muito antes da pandemia, eu viajava todo mês ponte aérea, para um estado, para outro, para São Paulo, para atender. Gente, eu nunca deixei de usar máscara. E não tinha pandemia. Mas por que eu usava máscara? Porque eu não queria ficar doente. E você, num ambiente fechado, com ar refrigerado ligado, um espirra, outro tosse, outro, né? Então, assim, tá tudo no ar. E o ambiente está fechado, e o ar refrigerado, você acha que de um voo para outro eles limpam? Claro que não. E eu sempre usei máscara, porque era uma forma de me proteger, de não me contaminar. Então, são histórias que nós temos que encarar como uma fase, como um momento. Porque isso, meu Deus, não vai embora nunca mais. Depois da pandemia vem a endemia. É como a gripe, H1N1, não sei o que, a gripe está no ar. Então, eu acredito que isso possa melhorar, porque as pessoas vão ficar mais imunizadas, mas não vai sumir, não vai embora, né? Então, a reverência por aquilo, mesmo que seja ruim, você agradece a ela. O que você está aprendendo com isso? O que você cresceu com isso? O que você mudou na sua vida com isso? O que você percebeu que você estava fazendo errado, né? Estava agindo errado, jogando dinheiro fora, comprando coisas demais, ou não valorizando a casa que você tem, a família que você tem, né? Os benefícios que você conquistou. Às vezes a gente não dava valor para isso. Não ficava nem em casa com a família, não jantava, não almoçava junto. Quantas coisas boas também nós conseguimos com essa pandemia. Então, tudo que acontece na vida da gente tem uma razão de ser, tem um motivo, né? Nós não podemos bater de frente, ser antagônicos, hostis de cara. A gente precisa sentir, perceber o que isso está querendo me dizer, o que isso está trazendo para mim, o que eu tenho que aprender com isso. Pergunta isso primeiro, faça essas perguntas. Isso é ser inteligente, gente, porque senão você bate de frente e você não quer reconhecer o terreno. Terreno inimigo, você tem que saber onde pisa. Sabe aqueles campos minados? Existem gente especialista na terra que pisam bem devagar, muitos já perderam a perna, mas alguém tem que fazer isso, tem que reconhecer o terreno para saber avisar os outros
Que terreno é esse? Como que ele funciona? E como você vai funcionar nesse lugar? Porque eles precisam plantar, eles precisam colher, eles precisam viver. A terra precisa respirar. E nós também. Então, começa respirando. Sempre pelo nariz, de boca fechada e pelo diafragma. Oxigena o cérebro para você ter mais prana, ter mais luz, ter mais clareza. Faça isso todos os dias. Você vai ver que a sua intolerância, a sua rigidez, a sua agressividade, a sua irritabilidade vai diminuir muito. A respiração é um santo remédio, não só para a mente, mas para todo o seu corpo, para o seu pulmão, para a sua vida, para as suas toxinas irem embora. Bom, vamos enfrentar a crise dessa forma e vamos transmutar a crise, porque todos nós somos alquimistas e nós precisamos alquimizar tudo aquilo que não é bom e colocar algo de bom no lugar daquilo que não estava tão bom. E você tem que ser mestre nisso. Esse é o momento de aprendizado. Esse é o momento que nós temos que aprender a fazer isso. Bom, alguma pergunta a mais? Nós temos 1 minutinho. Alguma dúvida? Um prazer ter todos vocês aqui. Quinta-feira temos mais. E segunda-feira, esse final de semana, nós vamos ter constelação pelo Zoom. Então, nós vamos sortear quem vai ser constelado e vamos fazer uma dinâmica para todas as pessoas, ok? Vamos começar desse movimento porque ela funciona da mesma forma como presencial, ok? Eu espero vocês. Eu vou lançar o programa e quero que vocês todos estejam comigo. Patrícia Paturi, querida, suas lives estão ótimas. Sigam a Patrícia Paturi, porque ela é oncologista e está falando de coisas muito importantes para a saúde da mulher. Tá bom, gente? Um grande abraço e até quinta que vem, porque eu tenho que botar o pão no forno ainda, que está lá crescendo. Um beijo!